Nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro de 1996, alguma coisa caiu nas matas perto de Varginha, no Brasil. Não importa o que os militares dizem, estão escondendo algo. Em Porto Rico, alguma coisa está drenando o sangue de criações e animais de estimação. Não foi normal, os pássaros voam, mas isso ia muito rápido. Existem extraterrestres entre nós? Não entre em pânico até você ver o que vem a seguir na semana da invasão extraterrestre. CI-1. Contato imediato do primeiro grau. A testemunha observa um OVNI. Não há interação com a testemunha ou o ambiente. CI-2. Contato imediato do segundo grau. Interação entre o OVNI e o ambiente, com efeitos físicos sobre plantas, animais e humanos. CI-3. Contato imediato do terceiro grau. Há relatos de ocupantes nos OVNIs e nenhum contato direto ou comunicação. CI-4. Contato imediato do quarto grau. Relatos de contatos de humanos com ocupantes do OVNI. Segundo relatos, no dia 20 de janeiro de 1996, um objeto não identificado caiu nesta área atrás de mim. Nos 2 dias seguintes, 2 criaturas extraterrestres foram capturadas vivas pelas autoridades brasileiras. Poucas horas após a primeira captura, um blackout total da mídia foi imposto. E apesar de dezenas de militares, agentes da Defesa Civil e de mais de uma dúzia de testemunhas terem visto a aeronave e os corpos, o governo brasileiro recusou-se a admitir que qualquer coisa de natureza extraterrestre acontecera. Foram capturadas criaturas de outro planeta, que essas criaturas foram apossadas pelo exército, estudadas biologicamente. Eu costumo, nos casos de ufologia, depois de ponderar todas as nuances, os prós e os contras, dar uma nota de 1 a 10. Ao caso de Varginha, eu dou uma nota 7. Não acho que as pessoas estejam inventando isso, mas acho que temos de verificar muito cuidadosamente a possibilidade de estarmos lidando com uma série de eventos que têm estado ligados, talvez, por pessoas que estão muito ansiosas para chegar a determinadas conclusões. E que talvez estejamos lidando com nada mais excitante do que uma série de identificações errôneas e pessoas dando explicações bastante extraordinárias sobre eventos que podem ser bastante mundanos. Acho que esta vai ser uma situação muito importante, onde podemos provar que criaturas extraterrestres realmente visitaram o nosso planeta. É difícil imaginar um local mais improvável para o que pode ser o maior contato da humanidade com uma raça. Sobre a aparição e alegada captura de criaturas extraterrestres, um exército de pesquisadores de OVNIs, equipes de TV e de imprensa internacionais desceram na área para cobrir o que rapidamente estava se tornando o mais surpreendente contato imediato de que o mundo já ouvira falar. Quando chegamos em Varginha para nos encontrarmos com pesquisadores e testemunhas, o mistério e a intriga estavam no auge. A cidade estava ficando louca porque todos estavam nas ruas, pois muitos OVNIs tinham sido vistos naquela época. Então, as pessoas estavam ligando uma coisa à outra. Os habitantes tinham todo o motivo para se preocupar. Dizia-se que um policial militar tinha morrido sob circunstâncias estranhas depois de alegadamente manusear um dos extraterrestres. Animais saudáveis no zoológico local tinham morrido. Sabemos que os americanos não só nos alertaram, mas também estavam muito interessados em tomar parte nisso, porque sabemos que se eles pudessem colocar as mãos nos destroços ou até numa dessas criaturas, muitas coisas poderiam ser reveladas. Então, sim, eles estavam envolvidos até o pescoço. Up to their necks.
Existe muito equipamento sofisticado lá em cima, à espera da reentrada de um satélite americano, um satélite russo, um disco voador. Então, sabíamos que ele estava descendo, avisamos a Força Aérea Brasileira. E qual é o envolvimento do governo americano? Os brasileiros não têm muitos satélites espiões lá em cima, mas os governos americano e russo têm, então o quadro é bem maior. Enquanto esse objeto estava caindo, ele foi observado por algumas testemunhas. Foi muito estranho, pois algumas delas descreviam o objeto como tendo a forma de um charuto que estava em chama. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Anões grávidos, tempestades violentas e caminhões quebrados. Surpresos pela versão militar dos eventos, voltamos ao Corpo de Bombeiros de Varginha e pedimos para conversar com os homens que, alegadamente, capturaram a criatura na manhã do dia 20 de janeiro. Por que as pessoas dizem que o Corpo de Bombeiros capturou um extraterrestre naquele dia? Então, um fato que, pela lógica, os outros veem que pela lógica não houve nada. E é muito difícil ser capturado uma inteligência do outro planeta, extraterrestre, por nós 6 bombeiros ou 10 que estão de serviço aqui. A brigada de incêndio aqui em Varginha nega que tenha capturado extraterrestres no dia 20 de janeiro. Segundo eles, foi apenas mais um dia rotineiro. Mas quando eu pedi para que eles nos dissessem o que fizeram nesse dia rotineiro, eles disseram que isso era confidencial. O jeito que ela olhou pra mim, a Kátia e a Liliane saiu correndo. Eu fiquei parada. Aí elas voltaram, me pegou e a gente saiu correndo e fomos embora. Então elas chegaram em casa e disseram à mãe: "Mamãe, acabamos de ver o diabo." E a mãe, que é uma mulher muito corajosa, disse: "Nenhum demônio vai brincar com as minhas filhas." E ela foi ao local e sentiu um cheiro estranho, um odor estranho no ar, mas não viu nada. A criatura não estava mais lá. E o que aconteceu foi que o boato sobre 3 garotas terem visto o diabo se espalhou. Pensaram que estavam frente a frente com o diabo, saíram correndo super assustados, chegando em casa praticamente em crise de choro. Claramente havia algo estranho lá, mas existe uma grande quantidade de animais selvagens estranhos no Brasil, e alguns deles certamente não são criaturas com as quais os pesquisadores ocidentais estejam acostumados. É um país grande e lá existem todo tipo de animais incomuns que podem mesmo levar uma pessoa a dizer: "Minha nossa, o que é isso?" Não existe nenhum animal que pudesse ser confundido com o que as garotas viram. É impossível. Não em Varginha. Varginha é um lugar onde existem muitas indústrias. É um lugar muito civilizado. Lá não existem animais selvagens andando pelas ruas. É simplesmente impossível. Eu não acredito que as nossas principais testemunhas estejam mentindo. Nenhuma delas. Nem as testemunhas civis, nem as testemunhas militares que temos, cujos depoimentos são sigilosos. Portanto, eu acredito na sinceridade de todas elas. Por causa desse temporal que caiu em Varginha, existe lá um senhor anão. Ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. E por causa dessa chuva ele havia se machucado muito, né? Porque não tinha como fugir da chuva e ele estava próximo a esse terreno baldio, onde essas 2 meninas dizem terem visto essa criança. Porque realmente, se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, né? Ele tem a pele realmente escura. O filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau descreve um determinado tipo de contato extraterrestre. Você sabe qual? Descubra quando voltarmos com... Como o filme de mesmo nome, Contatos Imediatos do Terceiro Grau referem-se a humanos que realmente viram extraterrestres. Agora, mais semana da invasão extraterrestre. Iria seguir. Uma coisa de mais efeito, ok? Falou, alguém não escuta.
Foi nessa estrada, por volta das 10 da noite de sábado, que uma patrulha militar viu uma outra criatura ferida deitada à beira da estrada. E assim como a anterior, decidiram capturá-la. Enfrentando pouca resistência, eles lançaram uma rede sobre ela, dirigiram uns poucos quilômetros até Varginha e a levaram ao hospital local. O pesquisador Vittorio Pacatini conseguiu uma entrevista com uma testemunha militar que afirmou ter estado envolvida na captura desse extraterrestre. No dia 22 de janeiro de 1996, numa segunda-feira, um comboio com 3 caminhões saiu da ESA e partiu em direção a Varginha. Tinha 2 tenentes S2 no comando dessa operação. São oficiais secretos dentro do Exército. A maioria dos oficiais nos quartéis nem sabem quem são eles. Fora de Varginha, nós vimos uma estranha criatura na calçada. Essa criatura tinha um cheiro terrível e insuportável de amoníaco. Tinha 1,60 m de altura, mais ou menos, os pés grandes e estranhos, em forma de V. A pele era um tom marrom muito escuro e parecia que tinha alguma espécie de óleo sobre o corpo todo. A cabeça era grande, maior do que a nossa, e tinha 3 protuberâncias ao topo dela. 2 buraquinhos no lugar do nariz e um rasgado no local da boca. Os olhos eram grandes, enormes e vermelhos. E não tinha pupilas. As pernas eram curtas e finas, e os braços eram finos e longos. Depois de horas de exames no hospital, a criatura foi levada pela estrada com segurança máxima até a base da ESA, em Três Corações. A criatura morta permaneceu sob a guarda do Exército até bem cedo na manhã seguinte, na terça-feira, dia 23 de janeiro. Sob o olhar atento do tenente-coronel Olímpio Vanderlei, o suposto extraterrestre foi então transportado para o seu destino final. No dia seguinte, por volta das 3 horas da manhã, o mesmo comboio muito bem armado e sob o comando do sargento Pedrosa, um S2, levou essa criatura para uma outra unidade militar em Campinas, a Escola de Cadetes, onde esse foi entregue aos cuidados do capitão Ramírez, que é um oficial da ESA, e que lá já estava esperando o dito comboio. Desta outra unidade militar, eles transferiram essa criatura para a Unicamp, lá mesmo em Campinas. Por trás da insuspeita fachada, no porão da universidade, existem realmente 2 laboratórios de acesso restrito. E por que as criaturas foram levadas para lá? Porque na Unicamp existe uma grande equipe de médicos legistas, uma das melhores do país. E eles são chefiados pelo Dr. Badam Palhares, que é considerado um dos melhores patologistas brasileiros. Com a atenção da mídia e sob intensa pressão do público para fazer um pronunciamento sobre os incidentes, os militares convocaram a sua própria coletiva de imprensa, na qual o general Lima, comandante do ESA, negou publicamente o envolvimento do Exército. Eu acho que é um grande escândalo. Nós capturamos uma criatura alienígena e a população não tem o direito de saber nada sobre isso. Os militares, se eles estivessem realizando algum tipo de manobra noturna, não necessariamente sairiam contando às pessoas o que estavam fazendo. E eles não vão, de repente, começar a se explicar para os pesquisadores de OVNIs que aparecem e fazem perguntas. Não é desse jeito que os militares trabalham. Tentamos contatar o general Lima, mas os militares brasileiros disseram não saber onde ele estava. E quando todos pensavam que o chamado Roswell brasileiro tinha terminado, surgiram relatos de mais um encontro extraterrestre.
Vários meses depois, a senhora Klepf afirmou ter visto uma criatura enquanto estava visitando o zoológico da cidade. Ela ficou tão chocada que foi incapaz de se mover por vários minutos. Tinha saído no alpendre para fumar e vi uma coisa muito feia, os olhos vermelhos, grande esbugalhado. E a cor dele era marrom escuro, era muito feio. Animal não era, isso eu tenho certeza. É muito estranho que logo após o aparecimento dessa criatura, nós estávamos com um problema dentro do zoo em morte de animais que tinham ocorrido desde fevereiro, tá? Eu perdi 5 animais e sem explicação nenhuma científica, porque o laudo técnico diz que morreu de não sei. E não é comum. Eu sou diretora desse zoológico há 7 anos e nunca tive um caso desse. Cidadãos histéricos e uma total falta de evidências físicas, escritas ou gravadas em vídeo. Mas talvez a verdade sobre o chamado Roswell brasileiro ainda esteja espreitando em algum lugar neste zoológico. A criatura que a senhora Klepf diz que viu nunca foi capturada. Ninguém sabe para onde ela foi. E eu quero saber o que aconteceu a essas criaturas. Acho que o mundo todo quer saber se essas criaturas ainda estão no Brasil e, definitivamente, o que aconteceu com elas. Nós acreditamos que o caso, se ficar comprovado que é definitivamente verdadeiro, ele é tão importante ou talvez mais importante do que o caso Roswell.